Volta agora é Portugal. O país virou o destino de muitos brasileiros que decidiram deixar o Brasil. E ao contrário dos Estados Unidos, o país quer brasileiros e tem organizado uma série de eventos para orientar os possíveis imigrantes ao incentivo para investimentos, inclusive compra de imóveis. O Guga, Lisboa então está cada vez mais com sotaque de brasileiro. Tá, Sérgio, eu tomei um susto outro dia que meu irmão anunciou que estava ele e a família de mudança para Lisboa, né? E meu irmão tem cidadania americana, poderia vir morar nos Estados Unidos, mas ele optou por ir para Lisboa, vai agora no próximo mês. Daí eu comecei a descobrir que realmente tem muito brasileiro indo para Portugal. A gente sabe que historicamente portugueses foram para o Brasil, desde que o Brasil foi descoberto, mas muitos na época do salazarismo, e depois até mais recentemente, durante a crise pela qual passou Portugal, alguns anos atrás, 7, 8 anos atrás, muitos jovens portugueses foram morar em São Paulo. O Financial Times, o jornal britânico na época, até brincou que a melhor saída para Portugal naquele momento, que o Brasil estava no auge e Portugal em baixa, seria Portugal virar Estado brasileiro, mas agora mudou. Muitos brasileiros estão querendo ir para Portugal, e não é só brasileiro. Lisboa é a cidade do momento na Europa, em grande parte porque não é uma cidade alvo de terrorismo, tem visto um boom artístico muito grande, muitos jovens têm ido para Lisboa. Claro, todo verão, ingleses, franceses, alemães vão passar as férias ali em Portugal, especialmente mais ao sul, no Algarve, mas acabam passando por Lisboa. É uma cidade quase sem criminalidade, extremamente agradável, e para o brasileiro, claro, tem uma série de outros benefícios, a começar pela língua. Então muitos estão buscando, e Portugal, como você colocou bem, Sérgio, dá incentivos para você conseguir o direito de residência em Portugal. Claro, muitos brasileiros têm passaporte português, porque o avô é português, outros têm passaporte italiano e automaticamente têm direito de viver em Portugal, mas se você compra um imóvel em Portugal, abre conta num determinado valor, há uma série de incentivos. E muitos jovens brasileiros também têm buscado as universidades portuguesas. A gente vê a crise pela qual passa o UERJ aí no Rio de Janeiro, uma ótima universidade, mas com colapso da economia do Rio de Janeiro, eles acabam optando, alguns jovens, para ir estudar não só em Lisboa, mas também em Coimbra, no Porto. Então é interessante esse fenômeno de brasileiros indo para Portugal. A gente sabe que brasileiros vêm muito para os Estados Unidos, e a cidade, uma das cidades preferidas dos brasileiros é Miami. E ontem até nas redes sociais eu fiz uma pesquisa se os brasileiros preferiam, não é uma pesquisa científica, mas Lisboa ou Miami, foi quase unanimidade Lisboa, e muitos brasileiros que moraram e moram em Lisboa incentivando bastante. Eu não vou negar, Sérgio, eu critiquei meu irmão quando ele decidiu ir morar em Lisboa. Eu falei, o que vai fazer em Lisboa? Por que não vem para os Estados Unidos? Mas agora, aos poucos, eu começo a ser convencido de que é uma alternativa interessante para quem quer sair do Brasil. Eliane, eu vou ter que confessar, eu custei muito aí a Portugal, nas viagens fora do Brasil. E fui mais para esse momento em que o país se recuperou, e depois ele agora passou por um mau momento e agora volta a se recuperar. Então, aquela mudança de Portugal, daquela imagem antiga de Portugal, eu acabei não conhecendo, e quando visitei pela primeira vez, fiquei completamente envolvido com tudo, com a forma como os portugueses recebem, com a gastronomia, com o clima. O inverno deles é o melhor da Europa, né, o menos frio. A primeira pessoa que se mostrou assim, apaixonada por Portugal foi o meu marido, muitos anos atrás. Foi a primeira viagem internacional dele, ele já tinha, sei lá, 20 anos de idade quando fez essa viagem, e ele foi sempre apaixonado por Portugal. Portugal é um país encantador, de gente muito acolhedora. Às vezes nem é só a questão de oportunidade de emprego, mas principalmente a questão da segurança. Aliás, reforçando a questão da alta criminalidade nas grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Isso tem um peso bastante expressivo nessas decisões, que ao mesmo tempo tem que ter uma certa cautela, Mara. Você sabe que Portugal está entre os 10 países mais procurados por aposentados. Há alguns anos atrás eu recebi um e-mail de uma ouvinte da CBN, onde eu faço o boletim diário, que ela dizia o seguinte: ela era brasileira, se aposentou
e foi morar no Porto e trabalhava como bibliotecária. Mara, vamos fazer o seguinte. Eu quero isso para mim na minha aposentadoria. Mara, deixa eu te interromper, você conclui depois, essa história realmente é super interessante e curiosa. Mara, dá uma arrematada aí, eu te interrompi aí, desculpa, mas fiquei curioso para saber o final da história. Foi por um bom motivo, né, Sérgio? Vamos combinar. Não, então eu recebi esse e-mail dessa brasileira que se aposentou e foi morar lá como bibliotecária. E eu falei, eu coloquei isso como meta também. Eu falei, poxa, eu vou levar, porque a minha avó era portuguesa, né? A minha irmã está tirando cidadania pra gente, enfim, pros netos todos. E eu falei, vou montar minha livraria lá. Lembra que eu falei para você que eu quero montar uma livraria de poesia? Eu falei, vou montar minha livraria lá, no Porto. Mas é um destino que os aposentados escolhem para ir, e os governos desses países, esse é um dado que a International Living solta todo ano, e o governo desses países querem os aposentados, né? Porque tem a receita querem os aposentados para empreender e que ajuda a movimentar a economia, né? Só tem que tomar um cuidado indo morar em Portugal. É com a balança, porque a comida é tão saborosa e os doces são deliciosos, a tendência é você exagerar. Diga, Eliane, rapidamente. Rapidamente, eu fiz um caderno sobre Portugal de 12 páginas para a velha Gazeta Mercantil há muito tempo, e a população de turistas em Portugal é o dobro da população que mora em Portugal por ano. Portugal recebe mais gente como turista do que tem como população. Por quê? Por causa disso tudo, clima, as praias, o europeu fica lá gelado na Alemanha e vai para Portugal feliz da vida, né? Tá certo, realmente é um excelente destino.